Amor, amor, tá na hora. Tá na hora de quê? Tá na hora do Mundo G. Parou tudo, luxo! Atenção, o Mundo G começa em 5 segundos. Está começando, vem sentir a emoção. O Mundo G chegou e Sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G! Chegamos! Júnior e Chirras, O produtor ficou louco agora, né? Que não sabia que câmera que ele apertava, né? Dois, será três, será Três, um. será um, né? Mas sejam bem-vindos, eu sou Júnior Vieira e hoje o programa Mundo G tá demais, porque, gente, tem tanta coisa bacana hoje no programa, né, Chirras? E eu quero chamar ela, que fica fazendo ponto na Avenida Paulista, que de vez em quando vai lá pra Afonso Pena e Belo Horizonte matar saudade. Chirras Gulogivenchi! Opa! Gente, que delícia quando ele acerta meu nome. Que delícia tá gravando mais um programa com você, Júnior. Nosso programa de Eita, bicha, 2026, calma. tá até caindo as coisas aqui. E hoje, gente, tá um programa muito lindo, um cenário maravilhoso, todo enfeitado, todo Não colorido. é? Temos leque do Império dos Leques, Júnior? Sim, é do Império dos Leques. Olha, beijo. Temos Tem aqui bandeirinha. bandeirinha de homofobia tem cura. E lembrando pra vocês aí que curtem a maratonar o programa Mundo G, Sim. que tem câmeras diferentes, Júnior. É, gente, essas câmeras aqui foi que a gente começou, né, há muito tempo atrás, em Belo Horizonte, lá na praça da Raul Soares. Então Nossa, é a câmera antigona. Vou até colocar aqui, ó. A câmera tem história. Eita. Essa câmera aqui a gente fazia filme do X-Vídeo na época da Chirras, né? Passada. E então a gente começou o programa com essas câmeras aqui, grandona. E depois a gente foi pra essa pequenininha aqui, né? Que não é em HD. Que não é em HD, entendeu? Mas é isso, a gente vai compondo o cenário conforme a gente vai trazendo, né, as coisinhas aqui pra vocês. E o Mundo G aqui em São Paulo criando formas, né? E sendo bem vistos. Então o Júnior acabou de ganhar uma plaquinha então, do 15º Prêmio da Diversidade. Lá muito de legal. Ribeirão Preto, E ganhou uma plaquinha também, Júnior. de Itanhaém, né? Que legal. Obrigado aí todo mundo, então, que estão gostando, curtindo o programa Mundo G e vendo que realmente o trabalho do Júnior tá dando frutos. Muito legal. Não é? Você gostou? Isso aí. Olha, na realidade, além de estar gostando de apresentar esse programa, eu estou gostando de saber que tem uma outra novidade aqui. Ai, a Uma gente que é novidade mineiro, né? Gostosa, Ah, saborosa. que e pra vocês aí em delícia. casa que curtem um bom pão de queijo, pão de queijo com qualidade, pão de queijo com muito sabor, é o pão de queijo da vó? Vó Luzia. Ai, que delícia. Gente, esse pão de queijo é maravilhoso. Toma, Ele não para de comer esse pão peraí, de queijo nas gravações. eu vou te dar um pão de queijo aqui, peraí, toma Vai, que eu vou vamos ficar com ver. esse aqui. A gente vai pra debaixo da mesa? Não sei, vai soltar os papagaios, os Será? cachorros? Deixa eu Vamos mandar ver. então um beijo pro pessoal então do pão de queijo da Vó Luzia. E deixa eu experimentar, deixa eu ver. Vou até comer assim devagarzinho, só pra vocês aí de casa. Dá esse flash, Que delícia, solta os cachorros, solta os papagaios, solta os viados. ó. Muito bom, muito E bom. com café ainda, gente, é uma delícia. Então, gente, por favor, patrocina a gente, por favor. Então, pão de queijo é vó? Vó Luzia, Muito bom. Então, Júnior, vamos começar então a trabalhar? bora lá. Ele come o programa inteiro, viu, Gente, como mesmo, tá? E o programa tá demais. E nesse primeiro bloco a gente já vem com notícia séria com o giro da semana. Confere só. E agora você vai ficar por dentro do giro da semana. Usando roupas femininas, um homem fingiu ser lésbica só para poder ficar com mulheres. A Polícia Civil do Mato Grosso desmascarou um homem que utilizava uma identidade feminina falsa para se aproximar de mulheres e iniciar relacionamentos. O caso veio à tona após uma briga comercial onde a vítima relatou ter sido enganada pelo suspeito, que se vestia como mulher e alegava ser lésbica para poder ganhar a confiança e conseguir beijar. Ao ser confrontado pela polícia, ele apresentou documentos falsos e tentou fugir, pulando muros e, infelizmente, ou felizmente, ele acabou sendo preso em flagrante. O suspeito agora responde pelos crimes de falsidade ideológica e violação sexual, após ficar comprovado que ele usava a farsa para poder cometer os abusos. Você já pensou em uma marca de lingerie que vai muito mais além da sensualidade?
A Undersex nasceu de um olhar sensível e empático de uma empresária mineira que acreditou que a liberdade de ser autêntico não tem gênero. Mais do que criar lingeries ousadas, a Undersex nasceu para poder celebrar a diversidade e abraçar todas as pessoas. Porque se sentir bem com o que você veste é um direito de todos, independente de rótulos. Cada peça foi pensada para poder oferecer conforto, qualidade e confiança, permitindo que você explore novas possibilidades e expresse quem realmente você é. Na Undersex, acreditamos que a beleza está na autenticidade e que a felicidade começa quando você se permite ser livre. Undersex, a liberdade de ser você. Chegou, explode o coração, som na caixa, luz no ar. Shihaz, agora chegou o momento do bafão da semana, você acredita? Meu Deus. Chega mais perto do microfone, O bicho. que será Isso. que vai ter? Ah, olha só, gente, esse bafão da semana é algo que tá repercutindo muito nas redes sociais e a gente vai falar sobre uma famosa. A cantora Roberta Miranda revelou em um podcast que sofreu calada por 50 anos por não se assumir bissexual, publicamente. E o motivo, Shihaz, foi uma promessa que ela fez para sua mãe e o medo, né, do preconceito, inclusive o materno. Roberta contou ao podcast Ser Artista, apresentado por Marcos Montenegro, que o grande amor da sua vida foi uma mulher, mas a relação não se concretizou porque ela não podia assumi-la publicamente. A cantora ainda disse que havia jurado para sua mãe que jamais falaria sobre a sua sexualidade em um relato assim emocionante. E a gente vai ver esse momento no podcast. Bora Solta conferir. aí, produção, pra gente. Eu não posso dizer que não me quiseram? Não, não me quiseram mesmo. O grande amor da minha vida não me quis. Chegou uma hora que não me quis. Agora temos um porquê. Porque eu não assumi. Eu não podia assumir ela, Montenegro. Eu tinha jurado para minha mãe que eu jamais falaria da minha sexualidade. Mas sua mãe sabia. Minha mãe sabia. Eu ouvi, ninguém me contou. Eu passando, vindo do toalete do banheiro na minha casa, entrando num quartinho que a gente morava nos fundos, a minha mãe rezando. Deus, mate a minha filha, leve a minha filha, eu prefiro a minha filha morta do que a minha filha gostar de mulher. Eu ouvi aqui. Uau. Então eu segurei isso durante 50 anos da minha vida. Quando eu fiz este livro, e a Celinha, eu agradeço muito a Celinha, que a Celinha falou, Roberta, senta aí. Vamos falar da sua verdade? Ela vai te perdoar, chega. São 50 anos você guardando, perdendo muita coisa por causa disso. Hoje em dia ninguém tá nem aí. Aí eu falei, então eu vou fazer um livro mesmo. É para contar minha história? É minha história mesmo. É aqui que tem. Se ela é bonita, se ela é feia, não me interessa. Foi esta história que me trouxe até aqui. Muito bem. E essa revelação ela foi feita em setembro de 2025 e gerou uma grande repercussão e comoção nas redes sociais e na mídia, com muitos fãs e figuras públicas apoiando a artista por sua coragem e sensibilidade, e nos trouxe uma grande reflexão, viu, Júnior? Quantas pessoas deixam de viver sua verdade por medo de ferir quem ama? É, gente, complicado, né? E às vezes não se assumir não é a falta de coragem, sabe, Shihaz? É a tentativa de proteger a mãe, preservar um grande amor, mas também o silêncio, né? Que machuca muito por dentro. Então, tipo, entre o respeito e a verdade existe um caminho de tempo, diálogo e acolhimento, aonde ninguém precisa deixar de existir para poder amar. Esse vídeo dela, tipo, foi algo que... vamos dizer que é um relato muito importante, né? Imagina pra você ver, você deixar
passou sua história, você ficou Sim, deixou de 50 viver anos. muitas coisas, né? Então, imagina 50 anos você 50 ficar aí anos. guardada no armário, sendo que você poderia estar vivendo momentos especiais Sim. com a pessoa mesmo, que às vezes a própria personagem do livro, né? Sim. Então ela deixou de viver um grande amor ou outros grandes amores, né? Pela promessa, mas é muito estranho. E muita gente aí, né, fica no armário, né? Sim, Por né? não só 50 anos, até mais, né? Tem gente que morre no armário. Eu acho Mas que só pelo é fato, isso. tipo assim, ela não era nem tanto assim da questão pública, né, da cantora, mas ela preferiu se resguardar o amor que ela sentia por outra mulher pelo fato da mãe, né? Pela questão do respeito, né, que ela tem com relação à mãe dela. Mas a gente sabe que, tipo, a gente precisa viver o que a gente precisa. Às vezes a gente abre mão de algumas coisas em prol de outras, quando de fato é importante. Sim, né? A gente deixa de muitos amores de lado, deixa muitas amizades de lado. Sabe aquele ditado quando a mãe fala assim: ai, fulano de tal não é bom um amigo pra você, fulano de tal não é bom pra te namorar, né? Sim. Ah, não se envolva com fulano de tal, não. Eu não quero que você se meta com essa pessoa e babá. Ô filho, não se assuma, porque esse mundo é muito cruel, você vai sofrer, fica quietinho, não dá esse desgosto pra sua mãe. Então acontece, de verdade isso, né? E com ela foi. Mas esse relato, tipo, ouvi isso da Roberta Miranda, que é um dos grandes nomes da música brasileira, que ela sofreu calada há mais de 50 anos por ela não assumir o que ela e viver um grande amor, é pesado. E que ela seja feliz agora, né? Que depois dessa publicação do livro, que ela agora possa, né, reatar a vida e ter amores, viver a vida dela feliz do jeito que ela sempre quis ser. E você aí de casa, já teve que abrir mão de um grande amor porque você prometeu pra sua mãe, pro seu pai se resguardar sobre quem você é? Já deixa nos comentários aí, porque a gente quer saber, hein? Você da internet que tá assistindo a gente. E agora, Chirrais, a gente vai pra aquele quadro gostoso. Gente, é verdade. Por falar em relacionamentos, ela fala com bastante convicção, com bastante postura. Tem gente que tá gostando muito das dicas da Ellen Santoro, nossa sexóloga, e falou que tá melhorando muito a questão da relação, apimentando mais, né? E se tá apimentando mais a relação? Tá apimentando a sua? Você falou que bastante, viu, Ellen? Obrigado, eu quero mais, saber muito mais, tá? Pois é, eu também acho. Mas então, Júnior, se ela fala tanto bem desse assunto, o que será que é o assunto que ela vai falar hoje? Ai, tô curioso, hein? Então vamos lá, conferir então Gerótica de hoje com a nossa sexóloga Ellen Santoro. Sou Ellen Santoro, sou psicóloga, sexóloga, arteterapeuta e também empresária e palestrante. Eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre sexualidade. Sexualidade que é um grande tabu ainda, né? E eu recebi algumas perguntas e a gente vai tentar responder tudo aqui para esclarecer melhor para vocês. O que fazer quando o desejo entre o casal diminui com o tempo? Nossa, isso é muito comum, né? Principalmente hoje em dia, em que, apesar de tantas informações, a gente se distrai muito com todas essas virtualidades, né? A gente acaba se afastando. Eu percebo muito quando eu vou em restaurantes, em padarias, o casal sentado, cada um no seu celular. Às vezes com uma criança que fica olhando, pedindo atenção, e aquelas pessoas estão ali, né, mergulhadas. E a gente sabe que isso vai para a cama, a gente vai para o jantar em família, e todo mundo com esse celular aí desviando a atenção. Então, para a gente poder aumentar esse desejo, a gente tem que voltar a ter intimidade. Ou, se a gente não tem, a gente precisa criar uma intimidade. E o que é uma intimidade? É poder conversar, é poder falar das suas vulnerabilidades, é poder expressar o seu desejo, é poder dizer quando você está afim de ter uma relação sexual e quando você não está afim, quando você quer comer algo especial e o outro não quer entrar num acordo. Enfim, é reacender um pouco essa chama lá de trás. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente fica todo encantado, né? Os hormônios ficam todos lá, né,
deixando a gente numa felicidade incrível. E é natural isso ir diminuindo. Porém, essa ligação, essa intimidade não pode ser perdida. A gente não pode deixar de beijar na boca, de abraçar essa pessoa. A gente não pode deixar de falar palavras bonitas, de dizer o quanto ama, o quanto é especial, agradecer as coisas que a outra pessoa faz. Por exemplo, quando a gente tem uma casa, o homem não vai ajudar a mulher a limpar a casa, porque ele mora nessa casa. Então, o homem também tem que fazer os deveres da casa, né? Então, é horrível quando a mulher fala, ai, me ajuda a lavar a louça. Não, a louça está ali. Então, enquanto eu estou fazendo uma coisa, você vai fazendo outra, né? Isso tem que ser o natural do casal. De vez em quando, a gente precisa sair só nós dois. A gente precisa ir jantar, ir para uma balada dançar. Se eu tenho filhos, pensar, né, na possibilidade de alguém ter uma rede de apoio para que essas crianças possam ficar e eu continuar tendo essa relação de intimidade, de casal, sem falar de problemas de casa. A gente vai sair para falar sobre outras coisas. A gente vai sair para falar sobre os nossos sonhos, sobre como foi a nossa vida até aqui, o que mais que a gente quer, o que a gente pode fazer na cama, enfim, sair como um casal e renovar um pouco dessas conversas, que a gente possa sair do financeiro, filhos, dificuldade com o carro, enfim, essas coisas do dia a dia. A próxima pergunta: quais são os mitos mais comuns sobre o sexo que ainda confundem as pessoas? Bom, nós temos vários, né? Eu queria começar com um que eu acho, assim, fantástico. Eu atendo vários homens. Eu trabalho também em um hospital aqui em São Paulo, num ambulatório de andrologia, numa equipe multidisciplinar com urologistas. E o que mais ouço é: sexo é a penetração do pênis dentro da vagina. E a gente esquece. Vocês vão ouvir um barulhinho, porque eu tô com um gatinho aqui, que não se deu bem com meus outros gatos, então ele fica aqui brincando atrás, porque ele tá preso, tá? Então, é um barulhinho meio chatinho, mas não tenho como. Então, o sexo não é só isso. O sexo não é só penetração. E aí eu vou voltar de novo no meu discurso. Onde é que a gente prende isso? Na pornografia. Né? A pornografia, a gente não tem um erótico, a gente tem só sexo. E sexo é penetrativo, nada além. Né? E o sexo não é só isso. O sexo é você ter um carinho, é você erotizar, é você sensualizar, é você sentir o cheiro da pele, é você sentir o toque. Eu repito isso porque essas coisas fazem uma grande diferença na hora que a gente está numa relação sexual. Então, o primeiro tabu é esse. Relação sexual seria só penetração pênis-vagina. Uma outra que eu acho que é bem importante da gente dizer, apesar de algumas religiões condenarem, é a questão da masturbação. Porque a masturbação, ela vai permitir que a gente se conheça, vai permitir eu entender como é que meu órgão funciona, onde eu tenho mais sensibilidade e onde eu tenho menos. E não é aquela coisa que eu tenho que fazer rapidinho para ninguém ver. Na verdade, a masturbação deveria ser um momento de descoberta do seu prazer. Então, a masturbação não é uma coisa feia, não é uma coisa que cresce pelo na mão, não é uma coisa que é errada. Enfim, a masturbação tem que ser vista como um momento de autoconhecimento. Orgasmo. Orgasmo também é uma parte importante que a gente tem aí alguns mitos. Nós pensamos sempre que o homem, quando ele ejacula, ele tem o orgasmo. E são coisas diferentes. A gente às vezes tem homens que têm uma ejaculação que vai para dentro do corpo e não para fora, e muitas vezes isso é associado a não orgasmo, não ter prazer. Por quê? Porque a gente vê nos filmes pornô que o homem joga um balde, né, quando ele ejacula. E a mulher é a mesma coisa. A gente acha que o orgasmo feminino só pode acontecer com a penetração.
E isso não é uma verdade, porque a mulher pode ter vários tipos de orgasmo. O corpo inteiro é um corpo orgástico, então a gente não precisa ficar fixado apenas nos genitais. Outro mito que é importante a gente falar é sobre a questão do ímen, né? As mulheres podem ter um rompimento do ímen numa primeira relação sexual, mas pode ser que ela também não tenha. Existem ímens elásticos. Para além disso, quando eu estou falando em sexo, eu não estou falando apenas no sexo vaginal. Então, eu posso ter outros tipos de sexo acontecendo entre uma parceria que não envolve uma penetração. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa é virgem. Não que isso tenha menor importância, mas a pessoa é virgem. Sim, ela é virgem, talvez, de uma penetração vaginal. Mas e o que mais que ela fez? Será que já teve um oral? Será que teve uma penetração anal? O que mais que esse corpo fez de sexo, porque isso é sexo, sem ser penetrativo? Então, às vezes a gente acha que a violência sexual é apenas quando acontece a penetração. A gente precisa repensar isso. Vou falar de um outro maravilhoso, que é tamanho do pênis. Esse os homens têm demais, né? Esse é um outro grande mito. Por quê? Às vezes, um pênis grande pode não ser tão bom, trazer uma relação tão prazerosa quanto um pênis de tamanho normal, vamos dizer, porque a normalidade significa que a maioria das pessoas tem aquele tamanho de pênis, ou um pênis menor. Porque o importante é como você usa o seu órgão, como você usa o seu corpo. E a gente precisa desgenitalizar, porque o prazer não pode estar somente no genital, naqueles pedacinhos. A gente precisa explorar mais esse corpo e ver como esse corpo pode dar prazer e orgasmos. Então, tamanho do pênis não conta, conta o que você sabe fazer na cama, não apenas com o seu pênis. A gente tem vários outros mitos, mas hoje eu vou ficar com esses. E aí a gente pode, numa próxima vez, trazer outros mitos. Aqui. O que a saúde mental influencia no desejo sexual? Isso é fantástico, porque hoje em dia a gente consegue falar sobre saúde mental, né? Algo que até muito tempo atrás era escondido, era dito que era falta de fé, que era mimimi. E depois da pandemia, eu acho que a gente pôde abrir e ver que realmente é algo extremamente importante que a gente não pode negligenciar. Vamos pensar, se eu estou com um problema muito grande no trabalho, a minha energia está voltada para aquilo. Dentro da sexualidade, a gente precisa pensar que não tem só o sexo, tem a nossa vida. Então, o meu prazer naquele momento está focado em resolver os problemas que eu estou tendo na empresa. Eu não estou conseguindo uma energia para o sexo. Eu estou com um filho doente. A minha energia está toda focada na resolução dessa questão. Então, muitas vezes eu não estou com energia, eu não estou pensando, eu não estou querendo pensar em sexo. Então, a gente precisa pensar que a nossa saúde mental precisa estar bem como um todo, porque a nossa saúde mental ela não é desvinculada nas questões físicas. Às vezes a gente quer compartimentar. Não, o meu problema no estômago não tem nada a ver com a minha dor de cabeça, que não tem nada a ver com a minha tristeza. Não tem como. Está tudo junto. Então, se eu estou me sentindo, se eu estou com a minha autoestima baixa, como é que eu vou ter a possibilidade de ter uma relação sexual gostosa? Não tem. Se eu estou triste, como é que eu vou ter um desejo por alguém? Então, a questão da saúde mental é extremamente importante da gente pensar e da gente cuidar.
não é mimimi, não é frescura, não é uma coisa que só gente rica tem, não é uma coisa que é falta de Deus no coração. Não, é uma questão extremamente grave que a gente precisa olhar. Nós temos algumas questões de saúde mental leves e temos questões de saúde mental graves. Essa saúde mental, ela está intimamente ligada com o que a gente está vivenciando desde que eu nasci, como eu fui educado, como eu sou acolhido pela família, como eu sou acolhido pela sociedade, como é que as pessoas aceitam o meu jeito de viver, de me relacionar, como é que as pessoas aceitam a minha orientação sexual, o meu gênero, tudo isso. Às vezes, uma mulher entra num lugar onde só tem homens e aquilo causa um mal-estar tremendo nessa mulher. Isso vai afetar a sua saúde mental. Eu posso estar trabalhando com homens que são extremamente misóginos, não tem como não afetar a minha saúde mental. Porque eu vou ter que estar o tempo inteiro colocando muita energia para provar que eu sou competente, porque as pessoas que estão naquele lugar dizem o tempo inteiro, não de forma direta, muitas vezes de forma indireta, que eu não tenho competência para aquilo. Então, não está bem, está com uma questão, não minimize isso, não deixe para depois. Procure um profissional. A gente tem vários lugares que atendem a preço social. A gente tem vários tipos de profissionais, várias abordagens. Agora, dica: se você está num profissional e você não está se sentindo à vontade, sai. Você não é obrigado a ficar com um profissional que não está deixando você à vontade, que está falando coisas para você que não fazem sentido. Então, questões de gênero são as questões mais complexas, assim como as questões da sexualidade, e que muitos profissionais não dominam e podem falar coisas que vão piorar a sua saúde mental. Próxima: é normal ter períodos de baixa libido e quando é hora de procurar ajuda? Olha só, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da saúde mental, do desejo, e aí eu inseri a questão do trabalho. Então, às vezes, a nossa libido baixa por essas questões externas, mas eu posso ter períodos de baixa de libido por questões físicas também. Então, eu posso ter períodos em que eu estou com os hormônios baixos, eu posso ter os períodos menstruais, em que é todo um ciclo, né, que aumenta e diminui. Eu posso estar numa depressão, então a minha libido vai estar baixa, minha relação não está tão legal, eu não estou admirando mais tanto aquela pessoa. Ou seja, são N fatores. Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de ser humano, a gente precisa pensar que nós somos biopsicossexual, social e espiritual. Não dá para a gente desvincular essas questões. Então, a gente tem que olhar pelos vários âmbitos da sexualidade. Opa! Desculpa, Júnior, a gente vai ter que cortar essa parte. Vou voltar. A próxima pergunta é normal ter períodos de baixa libido e quando é hora de procurar ajuda? Então, como eu estava falando, né, sobre saúde mental, e aí eu puxei a questão do trabalho, às vezes a gente está com um problema e a libido fica mais baixa, porque eu não tenho energia para colocar naquele lugar. A libido é isso, é o prazer, é o desejo que eu coloco naquele lugar. Mas pode ser também que eu esteja com alguma coisa acontecendo na minha vida e aquilo vai puxar a minha libido para aquele lugar. Mas somos seres biopsicossociais. Eu costumo dizer aqui que também somos biopsicossociais, sexuais e espirituais, porque é uma coisa que mexe com toda a nossa vida. Então, quando eu não estou bem
Fisicamente, a minha libido também pode baixar. Às vezes eu tô com uma dor. Mas nós não podemos esquecer que existem períodos, sim. Por exemplo, quando eu tô com questões hormonais, né? Nós mulheres sofremos muito com as questões hormonais. É, na verdade, um sobe e desce que a gente tem que administrar mensalmente. Depois da menopausa também a gente tem essa administração. Então, a gente tem que perceber o que está acontecendo com a minha libido. É uma questão física? É uma questão da sociedade que eu estou vivenciando agora? É uma questão dos problemas que eu estou passando? Então, a gente precisa localizar o que é essa baixa libido. Pode ser que eu esteja há muito tempo com ela. O que eu aconselho? Procure um profissional. Então, pode ser que às vezes eu precise de um médico, pode ser que eu precise de uma psicoterapia, pode ser que eu precise de ajuda de uma sexóloga. Então, são várias. Então, passe por um profissional para que ele possa te orientar. Às vezes a gente está com alguma questão fisiológica e eu preciso ter um médico ou uma médica dizendo para mim, olha, tal coisa não está legal, tal coisa não está legal, a gente vai ajustar. Se isso continuar acontecendo, a gente pode passar para uma outra pessoa, por exemplo, para uma psicoterapia, para uma arte-terapia. Então, lá no ambulatório onde eu trabalho, um dos dias a gente atende a disfunção da libido. E às vezes é isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder trazer de volta esse prazer que foi perdido. Bom, acho que hoje é isso, espero ter conseguido aí dizer, trazer informações, falar um pouquinho, né, sobre essas perguntas e esclarecer para vocês. Eu sou Ellen Santoro, sou psicóloga, sexóloga, arte-terapeuta, trabalho bastante com as disfunções sexuais masculinas e femininas, atendo no consultório online e presencial, e hoje também tenho uma consultoria em saúde e bem-estar sexual com uma loja física, para vocês conhecerem o poder do prazer sexual mais livre, mais gostoso, sozinhas, sozinhos ou com uma parceria. E chegou agora a hora que eu mais curto nesse programa, que é o nosso papo de bancada, a qual a gente traz sempre um convidado pra gente poder bater aquele papo gostoso, conhecer histórias e aprender. E hoje, a nossa convidada que tá aqui na minha frente, que é muito linda, gentil, cheirosa, ela tem 21 aninhos. Ela é vice-presidente da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, de Arujá e militante dos movimentos negro e LGBTQIAPN+. Ela atua como palestrante e artista visual, usando a arte, a educação e a comunicação como ferramentas de transformação social. Multifacetada, transita entre música, dança, atuação e ensino, levando representatividade, resistência e voz a narrativas que por muito tempo foram silenciadas. A Elfa Chirrasco Givenchy hoje vai conversar um pouquinho com a nossa querida Vi Barbosa. Tudo bem? Tô ótimo, e você, meu amor, como tá? Tô ótimo, muito feliz. Começando então 2026, nesse programa lindo, caprichado que o Júnior Vieira tá trazendo aqui pra gente. E lógico, hoje com a presença sua. Obrigada. O que você acha então da gente começar, antes de eu te fazer umas perguntinhas, de você me dar uma palhinha aí de uma música? Nossa, já assim, de cara! Bora. Se é cantora, bora cantar. Você gosta de Lineker, não é? Sim, canta uma música linda pra gente. Quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar a tela do meu corpo nu. Ai, que delícia! Lineker, um beijo. Eu sou muito, muito fã. Quando eu vi ela, eu falei assim, nossa, você me lembra muito, Lineker. Bem-vindo ao programa Mundo G. Obrigada, muita satisfação mesmo estar aqui te entrevistando. Prazer E agora, vamos começar o nosso tópico agora. A gente vai falar um pouquinho sobre identidade, trajetória e impacto. E a primeira pergunta é, com apenas 21 anos, você já ocupa um espaço de liderança importante. E em que momento, Vi, você entendeu que a sua voz, ela precisava ser ouvida?
Eu acho que, a princípio, desde pequena, eu nunca me senti ouvida, sabe? Mesmo eu tendo esse jeito de espontaneidade, uma pessoa que tá sempre à frente, mas eu nunca me senti ouvida. E aí, quando o Bruno me chamou para participar do movimento, eu vi uma oportunidade. Por quê? Eu vim da igreja. E na igreja nunca a gente teve aquela oportunidade, ainda mais sendo as bichinhas, né, de igreja, eles queriam tirar a gente, não queria que a gente tivesse um destaque. Sim, sim. Já com a comunidade LGBTQIA+, eu senti um acolhimento demais. Tipo, o Bruno me chamou pra isso, e aí eu me senti ouvida, me senti representada. Foi daí que eu comecei a cantar mesmo, em shows, em eventos. Então, foi aí que me deu o estalo. Tipo, cara, a minha voz pode chegar para outras pessoas e pode ajudar outras pessoas, sabe? Às vezes você tem uma voz incrível, às vezes você tem uma experiência incrível, só que você tá no lugar errado. Às vezes só falta você se encaminhar para outros lugares. Acho que é isso. Nossa, que lindo. E que delícia que o Bruno, então, teve essa vontade de te abrir essas oportunidades, sim, né? Sim. Que gracinha. E o que te motivou a entrar na militância dos movimentos negros e LGBTQIAPN+, tão jovem? Então, 21 aninhos, né? Sim, eu sempre fui do movimento estudantil, né? Eu era presidente do Grêmio. E aí, com isso, eu não queria que fosse só algo pautado de estudantil, eu queria levar algo mais. Então, a gente criava movimentos negros na escola, a gente criava pautas que não era se levada. Exemplo, a gente levou banheiro para pessoas trans numa escola, onde tinha uma menina trans, que as outras pessoas impediam ela de usar esse banheiro. Eu falei, não é assim não. Ela vai usar sim porque ela é mulher. Então, é levar isso sempre, entendeu? Então, mesmo eu nova, eu entendo a importância da gente, às vezes, exemplo, se você não consegue, tem um grupo que vai conseguir por você. E isso foi o Grêmio Estudantil, isso foi a parada, isso foi em palestra, porque a mesma escola que aconteceu isso, hoje eu já dou palestras sobre o movimento negro, sobre expressões racistas. Então, são muitas coisas que a gente tem que parar para pensar e encaminhar isso à frente, sabe? Que lindo, fala muito bem. Obrigada. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Parada do Orgulho. Vamos. E sobre ativismo. Vi, o que significa para você na prática ser vice-presidente da Parada do Orgulho de Arujá? Eu acho que eu diria que é resistência. É um trabalho, as pessoas não imaginam naquele dia de festa, de celebração, o quanto que a gente batalha, o quanto que a gente luta, o quanto a gente enfrenta. E quando a gente fala em enfrentamento, a gente enfrenta de tudo, gente. A gente enfrenta política, enfrenta as pessoas, enfrenta movimentos para estar naquele lugar. Então, eu acho que é isso, resistência, ser resistente, sabe? Você tá numa liderança de um coletivo tão bonito, tão importante, as pessoas podem falar assim... ela é só vice-presidente, mas elas não sabem a luta que a gente carrega, sabe? A gente tem uma executiva hoje formada por 4 pessoas, eu, Bruno, Lucas e o El, e a gente lutou muito para colocar essa parada em dia, sabe? A gente tem os outros, né, diretores de parada, mas a executiva é o que leva a bomba primeiro, né? Exatamente. A gente que levou o chumbo. Que carrega ali, né? Sim, sim. Vi, e por que eventos como a parada ainda são tão necessários? Igual, por exemplo, em 2026, creio que vocês já estão começando a planejar, né? Já temos Por a que data. é tão importante, Vi? Eu acho que, primeiro, é o que eu falei no início, é dar voz para as pessoas, né? A parada ela é um momento de liberdade, um momento de expressão. Então, aquelas pessoas que não têm voz no dia a dia, na parada é onde elas vão ter as suas vozes, sabe? É onde elas vão poder ser quem você é. Eu me coloco como exemplo. Eu não tinha cantado por um grande público. E a parada me deu essa oportunidade de cantar pela primeira vez. E eu fui amada, eu fui recebida, fui escutada. Então, isso me fez transformar, sabe? A parada me transformou. E era engraçado porque eu nunca fui numa parada. Eu nunca tinha ido na parada de São Paulo por medo, por repressão, porque minha família é uma família conservadora. Sim, sim. E era o meu sonho. E aí o Bruno me chamou e eu falei, gente, mas você é expulsa de casa. Fiquei naquela noia. E aí quando eu entrei na parada, eu falei, gente, tem pessoas igual a mim, sabe? Eu tô vendo meninas trans, eu tô vendo drag queens, eu tô vendo pessoas se amando. Sim. Então não é algo de errado, é algo que você também pode ser, sabe? Eu amo parada, tanto para apresentar como também para poder entrevistar. Eu acho que a gente é muito bem recebida, graças a lá, né? Bom, porque a educação, Vi, é uma das maiores apostas para mudar realidades. Principalmente porque tá vindo também de uma pessoa nova, porque você vai ser referência também para essa nova juventude, né? Isso aí. Então, a educação é o que transforma tudo, né? A educação é a base de tudo. É a partir da educação que a gente transforma outras coisas, transforma outras profissões. A partir da educação que todas as profissões são formadas. Então, essa é a importância da educação. E eu, quando dou aula, eu acho muito interessante que os alunos
sentam e ficam admirados. E eu gosto disso, de causar admiração nas pessoas, porque não é um ego. É uma admiração de você conseguir que você está passando algo. Eu vou usar um exemplo. Eu fiz uma aula sobre a população indígena, que eu levei instrumentos indígenas, eu levei a coloração, como se faz a coloração. E eles ficaram encantados, porque eles não tinham visto isso. Então, a educação, ela está num pequeno detalhe, sabe? Você não precisa estar com um telão enorme passando coisas. Não. Às vezes, um urucum amassado passou ali na criança, transforma ela. A educação é transformadora. Que lindo, que lindo. Você tem alguma inspiração assim? Olha, de vida, eu diria Elza Soares, Alcione, porque eu amo cantar, né? Paulo Freire, que estamos aí na educação. E hoje, não teria como não falar Erika Hilton. Érica... É tudo, é né? tudo. Érica, amo. Ainda quero chegar a pegar ela algum aí. dia aí nessas paradas. Por favor. Vi, o que você diria hoje para os jovens, né, LGBTQIAPN+, e negros que ainda não conseguem se enxergar no futuro? Eu acho que primeiro tenha calma, porque às vezes a gente toma muitas atitudes por impulsão. Sim. Então, primeiro tenha calma, paciência, tudo é no seu tempo, mas não desacredite de você mesmo. Essa é a importância, porque às vezes muitas pessoas se perdem no caminho por perder a fé, por perder a esperança, sabe? Perder o seu eu interior, aquilo que está dentro. Às vezes você é uma estrela tão bonita, mas você deixa se apagar por conta das outras pessoas. E, gente, nós estamos construindo o futuro, né? O nosso futuro vai ser um futuro construído de 2 pais, de 2 mães, né, de casais LGBTs. Então, a gente está construindo um futuro lindo, sabe? Para a população negra. Olha quantos avanços nós estamos conseguindo e ainda vamos conseguir, sabe? Então, é admirar o futuro, ter cuidado com os passos que nós damos e seguir em frente. Muito bem. Por isso também que eu acho que é muito importante vocês que estão vindo agora, né, fazerem bonito, porque tem muitas pessoas que espelham em vocês. Então, muita gente vai querer fazer o que vocês fazem, porque vocês é o espelho de muita coisa, viu? Então, eu acho que é bem legal. Vi, o que você aprendeu com mulheres como a Beyoncé, a Elza Soares, Ludmilla e a Erika Hilton? A primeira palavra, eu diria empoderamento, sabe? Quando ele passou as suas referências, eu passei as que estavam diárias, mas em casa, hoje eu lembrei da Ivete Sangalo. Sim. Eu lembrei que eu ficava em casa assistindo Ivete Sangalo, eu falava, nossa, eu quero ser essa mulher, eu quero ter essa potência. E aí veio Beyoncé, veio Ludmilla, eu vi, gente, é isso que eu quero estar no palco, eu quero transmitir essa energia, sabe? E ainda mais com pessoas negras, você sente essa intimidade, né? Sim, sim. Esse acolhimento. Então eu acho que é isso, empoderamento, sabe? Às vezes é até uma dica pra vocês, se você tá aí desanimada, tristinha, pega alguém de referência, sabe? Gente, escuta Beyoncé, você eleva a sua estima na hora. Você fala, nossa, eu quero ser assim, quero dançar eu quero assim, ser assim, meu cabelo vai ser assim. Verdade, verdade. Quando você olha para essas referências, o que você pensa sobre o seu próprio lugar na história? Porque, na realidade, você já tá fazendo a história, né? O que você acha? É um pertencimento que eu posso chegar lá, sabe? Não vou falar que eu vou ser a Beyoncé, porque é demais. Mas eu posso chegar lá, sabe? Porque, gente, a Ludmilla saiu de uma comunidade, sabe? Ela também não tinha tanto apoio, ela não tinha tanto investimento. E olha onde ela tá, sabe? Então eu penso nisso, sabe? Eu não sou uma pessoa que hoje tem tantas condições para investir na minha carreira, mas eu sei que vai dar certo. Vai indo aos pouquinhos. Aos passos, tudo é. Eu até trouxe uma música para apresentar para vocês, eu finalizei ela hoje. Uau, e aí eu vou mostrar para vocês. Em primeira mão pra gente? Primeira mão, Afrobeat, que é uma modalidade de música afro com os beats que a modalidade trouxe. É uma forma de trazer o afrofuturismo para nossa cultura. Então vamos aproveitar, então, produtores que estiverem assistindo o programa Mundo G, tá vendo essa cantora aqui, que quiser fazer em parcerias, né, Por DJs, favor. bora investir na gata, porque ela tem talento. É isso aí. E a gente precisa também investir nesses novos talentos, porque a nova geração quer ver essas beldades aí crescerem, certo? Vi, em que momento você entendeu que ser quem você é não era uma escolha, mas uma necessidade? Eu acho que não foi em um momento. Eu acredito que foi numa situação. Sim. Foi quando eu me vi em frente ao espelho. Primeiro eu admirei, eu falei, eu não sou essa pessoa. Essa pessoa aí que eu tô vendo não sou eu. E aí a gente participou da conferência estadual, nacional, nós fomos para São Paulo, fomos para Brasília. E ter contato com outras pessoas LGBTs me fez entender o que eu sou e me fez entender que eu também posso ser. Então, outra dica para vocês, tenham amigos LGBTs ao seu lado, sabe? Tenham comunidade. Se você não tem um amigo, segue alguém LGBT influente que possa te ajudar, que possa te dar conselhos. Porque eu acredito que tudo é um espelho.
A partir do momento que você vê alguma pessoa bem, uma pessoa feliz, uma pessoa vivendo a sua verdade, você consegue viver sua verdade, sabe? Eu tava vendo aqui, eu tava escutando você falar. Então, naquele momento, quando você era da igreja, você não tinha contato com ninguém da comunidade? Você não tinha amigos, essas coisas? Tinha o pessoal da igreja, né? Aqueles assim, Aqui ficava, né, dentro do armário. Mas fora, não tinha amigos, nada? Não tinha tanto assim. E, tipo assim, todo mundo sabia o que eu era, sabe? Eu não escondia, pelo menos isso. E eu sofri muito na igreja, sabe? Exemplo, eu sempre quis estar no ministério, não deixava eu entrar no ministério. Eu sempre quis estar, eu participava de um grupo de jovens. Eu sempre queria estar cantando, não me deixavam cantar. E aí, quando eu entrei para as paradas, na primeira oportunidade deixaram. Então é isso, acolhida, sabe? Né? Acolhimento. E aí, foi um momento muito triste pra mim. Foi um momento até depressivo da minha vida, porque eu achei que eu ia viver naquilo pra sempre. Eu achava que eu não podia me desprender da igreja, sabe? Porque meus pais são da igreja hoje em dia, né? Tem essa fortemente. Mas eu achava que eu não podia romper esse ciclo. E, gente, se algo não faz bem pra você, vaza. Muda pro novo, vaza, né? Quebra, pega essa corrente, ó, entendeu? E foi a melhor coisa pra mim. Muito bem. Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre o seu processo de transição. Eu queria saber, então, como que foi esse início e quais foram os maiores desafios que você encontrou. Os desafios emocionais. Na verdade, a gente sempre sabe o que é, né? Desde pequeno eu já sabia. Foi um processo de autodescobrimento bem demorado. Eu posso falar que mesmo começou agora em agosto. Sim. Então foi uma coisa rápida. Por que em agosto? Porque teve a parada. Foi onde eu vi meus semelhantes e entendi que eu podia ser o que eu queria, né? Mas foi algo doloroso. Primeiro a gente se encontra, será que eu sou gênero fluide? Será que eu sou não binário? Para depois descobrir a sua própria identidade. E isso não é errado, gente. Todo mundo tem um processo, todo mundo tem uma vivência e é importante você se autoconhecer. Então eu acho que a resposta disso, como está sendo? Está sendo autodescobrimento. E eu acho que isso também é um pouco, né, Vi? Vai aos pouquinhos, vai de pouquinho e vai chegando até onde você quer estar. Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui mais. O que quase ninguém conta sobre a transição, mas que você acha importante para que as pessoas possam saber? Eu vou falar algo que vai... Minha perspectiva. Sim. Que eu achava que era mentira. Você vai perder amizades. Você vai perder família. E aí, perde amizades? Perde. Eu achava que era mentira, mas muita gente se afastou de mim quando me viu de vestido. Todo mundo se afastou de mim quando me viu de maquiagem. Mas eu não digo que foram percas, foram livramentos. Sim. Porque se alguém não tá do meu lado enquanto eu não estou feliz, então eu não quero essa pessoa do meu lado. Exatamente. Se te ama, se gosta de você, exatamente, tem que estar ao seu lado, independente da decisão que você tomar, né? E ao mesmo tempo que você perde, você ganha pessoas. Tipo assim, eu criei uma família, eu participo hoje da família Stronger, que foi uma família que me acolheu. Tem meninas trans, tem a Tiffany, tem a Aline. Essas meninas, a gente foram no sítio esses dias e elas me acolheram tanto, me trocaram tantas experiências, que eu falei, gente, é isso, sabe? É ter o acolhimento dos seus, ter o acolhimento de pessoas próximas. Júnior, a gente precisa fazer uma entrevista com a família Stronger. Por favor. Todo mundo que vem nesse podcast fala muito bem deles, viu? Por favor. Família Stronger, então um beijo pra vocês. A gente chega aí, hein, pra entrevistar vocês. Você falou muito de família e agora vai ser o nosso próximo tópico. A gente vai falar um pouquinho sobre família e relações. E Vi, como foi falar sobre sua identidade com sua família? Ainda não falei. Passada. Não, sabe por quê? Porque todo mundo achava que eu era gay. Nunca fui gay, sempre fui bissexual. Certo. Tá? E aí eu nunca falei, porque pra mim, tipo assim, eu vou estar falando algo, eu vou falar, você vai se revelar. Vou me revelar do quê? Eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Mas eu entendo que a transexualidade ela já tem uma diferença, que você tem que se abrir por conta de pronomes, por conta de logística. Mas eu só deixei acontecer. A gente foi na praia agora, eu e o Bruno, eu tava bem de biquíni, bem bonita, bem bela. Beijo, e deixa a vida me levar, vida leva eu. Então tá sendo um processo assim. Eles estão percebendo ou estão fingindo que não. Mas pra mim tá de boa. Eu sabe? te acho super feminina, gata. Ai, obrigada. Então, ninguém tem que aceitar, tem que aturar a gata, porque a gata é bonita. Obrigada, amor. Vi, qual foi a reação que mais te marcou, sendo positiva ou negativa, dentro da sua família? Eu acho que quando a minha avó me viu pela primeira vez maquiada. E foi aí? recentemente, foi agora no ano novo, ela ficou assim, ó. Chocada com a beauty da gata. E eu passei, falei, benção, avó, né, que a gente tem que ser educada. Sim. E continuei minha vida, sabe? E eu ainda
você ter uma ideia, o ano novo, eu fiquei até meia-noite em casa, porque eu não queria ir pra minha família, porque essa questão de ser olhada, de ser mal vista, de não ser aceita. Julgamento. De julgamento. Mas era tão algo na minha cabeça que meu pai tava ligando pra minha prima pra me chamar, porque queria que eu estivesse lá. Então, às vezes, também, a parte da transição, ela afeta tanto a cabeça que você acha que ninguém vai te amar, que você acha que você não vai ter um acolhimento, mas às vezes você tem, sim. É que você não tá conseguindo enxergar. Acho que também pra eles, é tudo muito novo, né? Exatamente. Então, assim, tem que... Igual a gente falou, é processo, ir devagarzinho. Sim. E você tá sabendo fazer isso. Então, acho que aos poucos, eles vão vendo que não é aquilo que às vezes as pessoas falam. Exatamente. E acaba sendo aceita pela família toda, entendeu? amada. Né? É igual no Natal. No Natal eu me produzi toda. Eu tava com um vestido belíssimo, com lente. Aí minha mãe falou assim, você vai se prostituir? Falei, mulher, que isso? Eita! Eu não preciso, não. E eu tava indo só pra casa dos meus amigos, então. Você falou um pouquinho, então, sobre amizades. E o nosso próximo tópico agora, a gente vai falar sobre amizades e redes de apoio. E eu quero saber, então, quem ficou ao seu lado quando você mais precisou? Atenção aí, pessoas. Vamos escutar essa resposta. Eu acho assim, quando eu mais precisei... Eu vou colocar um coletivo, porque se eu colocasse uma pessoa, eu estaria sendo muito baixa, assim. Porque são muitas pessoas. Eu acho que hoje eu posso dizer com clareza que foi a Parada de Arujá e foi a família Stronger. Foi os meus 2 apoios, assim, que quando eu achava que meu mundo ia desabar, eles vieram, eles me resgataram, eles me ajudaram, me aconselharam. Então, e é engraçado que foram pessoas novas, né? Porque as pessoas que estavam ali no seu convívio mesmo... Exatamente. E é engraçado isso, né? Como a gente acha que no mundo a gente não vai encontrar ninguém pra te ajudar e no final você encontra. Igual a gente tava na praia, eu e Bruno, e a gente tava falando de silicone. Eu falei assim, mas eu vou ter que pagar mais pra alguém cuidar. Aí o Bruno, não, eu cuido de você. Aí, tipo, sabe quando você sente um carinho da pessoa? O Bruno não é muito de se expressar, não, tá? O Bruno não é muito... Ele é quieto, mas observador, né? E ele falar isso, eu senti uma forma de afeto, uma forma de expressão, sabe? E eu me senti muito feliz de ver que eu tenho pessoas do meu lado, sabe? Viu? Eu acho que nesse momento, eu acho que você acaba descobrindo uma nova família, né? Sim. Então são pessoas que às vezes você acaba de encontrar agora, são novas amizades, e querendo ou não, eles te aceitam, te amam como você é, e aí acho que você acaba criando uma nova família, que isso que é importante, né? Muito legal, parabéns aí, Bruno e família Strong, eu quero já tô gostando Vou te adotar, papo, amiga. Pois é. E as amizades, elas mudam muito depois da transição? Eu acredito que é uma transformação coletiva, sabe? As amizades que eu já tinha, eles me respeitaram, no caso de LGBTs, né? Porque até então, quando eu entrei na parada, eu não estava transicionada, sabe? Eu até era barbuda, gata. Então, eles me aceitaram, me apoiaram. E se eu falar hoje que os meus outros amigos me trataram, eu acho assim, eu tenho uns que são os amigos da escola que me entendem, porque desde a escola eu já falava isso. Desde o meu 6º ano eu falava, gente, eu vou botar um peito, eu vou botar um cabelo. Os professores já sabiam, porque eu falava pra eles, eu vou voltar toda belíssima, montada, e vocês não podem perder. E aí, então eu acho que essa parte, essa rede de amizades de escola, e eu também era do Grêmio, já falei tudo que eu fiz lá, eu acho que eles entenderam, me respeitaram, me compreenderam. Eu conversei até com uma amiga essa semana. Ela falou assim, mas como você quer que eu te chame? Eu expliquei pra ela. Então, é um processo de ambas as partes, sabe? Eu acho que é isso. Eu tava vendo, assim, eu fico vendo muito papo de meninas trans, e eu vejo que muitas são cobradas referente a corpos, né? Eu tenho que ter uma bunda muito grande, tenho que aplicar silicone, eu tenho que colocar silicone, não sei. O que você acha sobre referente a isso, sobre corpos? Tem que ter mesmo aquele peito grande, bunda grande? Fala um pouquinho pra mim. Então, antes de eu começar mesmo a transição, eu sempre estudei muito, sabe? E quando a gente fala de estudo, é tudo, gente. Séries LGBTs, Pose, Lá Veneno, estudar conteúdos, documentários, sabe? E aí eu entendi que na época, como funcionava? Para você ser travesti, você tinha que colocar óleo industrial. Isso. Se você não colocasse óleo, gata, você ia ser despejada na rua. Passou-se a geração, hoje se você não tiver silicone, não é travesti. Então, sempre vai ter essa autocobrança. E eu entendi para mim mesmo e por mim mesmo que não há essa necessidade, porque hoje nós vivemos numa sociedade que nem toda mulher cis tem peito grande, nem toda mulher cis tem uma bunda grande. Então é só você vai cair numa neura de corpos que não são nosso, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que entender primeiro, nós não somos corpos cis, nós somos pessoas trans. Você quer colocar um silicone? Tudo bem. Você quer colocar óleo? Não recomendo. Você quer colocar um botoxinho?
Amiga, vai. Tem oportunidade, tem dinheiro, tem alguém pra te cuidar? Vai. Ok. Mas não entre nessa pira. Eu vou ter que botar o maior peito pra ser travesti, vou ter que botar o maior bunda pra ser travesti. Não. Tem essa concorrência, né? Tem. Tipo assim, eu quero ser mais bonita que você, então Tem, amiga. eu vou lá, vou aplicar isso, vou fazer aquilo. Tem. E aí, posso entrar até num assunto agora, que exemplo, as próprias meninas trans, às vezes, são transfóbicas com as outras. Por conta disso, de você não ter um silicone, de você, às vezes, não fazer um laser. Então, é uma autocobrança da própria comunidade até, entendeu? Que a gente tem que acabar com isso, gente. Corpos são reais, cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua face. Cuida da sua vida, gata. Muito bem. Tem mais 2 perguntinhas aqui que eu vou fugir um pouquinho rapidinho do nosso contexto. Eu queria que você me falasse um pouquinho referente àquele tema que todo mundo falou sobre trans em banheiros femininos. O que você acha sobre isso? Eu acho que primeiro, assim... A nossa luta, né? É uma luta, como eu falei no começo, que eu já briguei na escola por causa disso, né? Uma luta que vem há muito tempo. Na própria conferência, foi a primeira vez que eu me senti tão à vontade no banheiro, sabe? A gente tinha menina cis, a gente tinha menina trans, todo mundo se dividindo, todo mundo passando batom, todo mundo ali. Delícia. As pessoas criam tanto uma torre, tanto uma coisa para algo tão simples. A gente só quer usar o banheiro, cada um tá na sua cabine, sabe? E aí as pessoas criam falácias de pessoas que vão entrar no banheiro fantasiadas. Podem acontecer? Infelizmente pode, porque a gente não tá a par da outra pessoa, do que ela pode fazer. Só que é algo muito subjugável você falar que todas as pessoas que estão ali vão fazer isso, entendeu? A gente só quer fazer o nosso pipi, gata. Eu, hein, que dei o equilochê. Então é isso, sabe? Eu acho que nós temos direito sim, nós vamos entrar sim. E se porventura você for impedida, processe, tá? Chama a polícia, porque transfobia é crime. Por um lado, a gente vê essa polêmica, e por outro lado, a gente vê também que hoje em dia muitas trans estão aí vencendo na vida, né? Abrindo salões, Sim. agora são atrizes, cantoras. Aham. O que você acha dessa geração de novas trans que estão aí mostrando que não é somente ir em rua, que elas podem vencer sim, sendo como são e usando o talento que tem? Gente, eu acho isso um orgulho, sabe? Eu acho uma delícia a gente olhar para as meninas fazendo outras coisas. Por quê? Muitas meninas trans estão na prostituição, estão na rua, não por querer, né? É pela falta de oportunidades, pela falta de emprego, pela falta de você chegar num espaço com seu documentinho ali e a pessoa não aceitar você, não querer te contratar. Então, elas, infelizmente, têm que ir para esse meio. Mas hoje, acho que o empreendedorismo, ele facilitou isso pra gente, sabe? Então, as gatas são cabeleireiras, as gatas estão colocando lace, estão fazendo unhas. Sim. Então, eu acho isso importante, sabe? E um recado que eu dou aqui, apoiem a nossa própria comunidade, sabe? Tem tanta pessoa boa na nossa comunidade fazendo tantas coisas. Eu tenho até um projeto que ainda não está iniciado, que é fazer um grupo com todos os empreendedores LGBTs para um trocar com o outro. Legal. Porque eu vendo lace, você vende calcinha, você está precisando de lace, eu estou precisando de calcinha. Então, Pode fazer uma troca. com o nosso próprio público. Gente, é importante. Ajudem artistas, ajudem empreendedores LGBTs. Muito bem. Nosso próximo tópico agora é sociedade e sobrevivência. Eu quero saber da nossa querida Vi Barbosa o que é que significa existir como pessoa trans em um país como o Brasil. A gente sabe que é um dos países que mais mata mulheres trans no mundo, né? E aí a resposta é sobrevivência. Sobreviver. Gente, é isso, sabe? A gente tá numa sociedade que, infelizmente, a gente não pode falar que tá de boa com a gente. Eu ando com a rua... O pessoal acha isso muito louco, mas eu ando armada, amor. Tenho 2 facas, tasers, tudo pra minha autoproteção. Não que eu precise. Você trouxe aí na bolsinha da Não Hermione? trouxe hoje porque eu tô com meu Pelo segurança. amor de Deus. Eu acho que o Bruno é um negão que me protegeria, então hoje eu tô sem nada. Ai, também quero um Bruno. Hoje eu só tô com as minhas unhas. Mas eu até zoo com meus amigos. O pessoal fala assim, nossa, mas você realmente precisa. Não preciso, mas eu acho que é uma forma de você se proteger diante da sociedade. Eu tenho medo de estar andando na rua e alguém vir me bater. Alguém vir fazer algo. A gente vive num mundo muito louco, né, muito Vi? louco. Muito louco. Então é pensar sobre isso, sabe? Eu vi um vídeo hoje que falavam assim, protejam as pessoas trans, respeitem as pessoas trans e apoiem as pessoas trans. Então eu acho que é isso, sabe? Legal. Você criar uma rede de apoio com a sua própria comunidade. Muito bem. E você já teve medo de andar na rua sendo quem você é? Com certeza. Eu acho que eu diria todo dia. Todo dia, sabe? Muita gente fala assim, mas você é passável. Eu não me sinto passável, aliás, eu não gosto desse termo, sabe? Sou travesti, não tenho que ser passável, não tenho que ser igual a menina cis, eu sou eu.
Mas eu tenho medo, sim, de sair na rua à noite. De dia eu ainda fico mais assim, porque é com a coisa corre os comércios. Mas e à noite, quando não tem nada, sabe? Então dá esse medo, dá essa segurança. Acho que é isso. A nossa próxima pergunta eu quero fazer, mas antes eu vou fazer uma antes. Tá. Eu queria que você falasse, então, para as meninas que estão querendo começar a transição de agora. Sim. O que pode, o que não pode, o que você diria, baseada aí na sua vivência? Eu acho que, a princípio, como todos os conselhos que eu dei aqui, tenham calma. Faça o seu pé de meia ali, porque uma transição não é barato, Sim. é caro. Infelizmente, nós vivemos num país que você pode ser expulsa da sua casa. Então, tenha uma estabilidade para depois você começar. Eu, hoje, não posso falar que eu tenho uma estabilidade, mas eu não ia deixar de viver minha felicidade por outras coisas, sabe? Eu acho que tudo tem um jeito, mas tenha calma. E sobre o que não pode, o que não pode, eu acho que é muito subjetivo, assim. Mas um conselho que eu daria para vocês, gente, não coloquem óleo industrial no seu corpo. É super perigoso, é algo que pode afetar a sua vida inteira. Não coloquem. E vai usar hormônio? Consulte médicos, sabe? Não façam a terapia hormonal por conta própria. Não coloque 4 Evras. Essa semana teve uma briga de trans na internet. Porque uma usava um Evra, uma usava 4 Evras. Gente, o hormônio é perigosíssimo para você e para sua saúde. Então, tenha cuidado. Quer fazer terapia hormonal? Vai no médico. É porque a gente vai muito de modinha, né? Então, tudo que a gente olha na internet, a gente quer fazer igual, porque a gente quer aquele corpo perfeito de internet. Vi, o que você diria, então, para uma pessoa trans que está pensando em desistir? Eu acho que se reconecte, sabe? Eu acho que a gente tem um mundo tão lindo para se viver e às vezes a gente se afeta por conta da sociedade, sabe? Eu mesmo, essas semanas, eu tive muitos problemas com relacionamentos do amor, e aí eu queria desistir de tudo, porque eu achava que quando eu era boy eu tinha mais amores, ou eu me sentia, todo mundo me desejava quando eu era boy, quando eu era girl, não. Então, às vezes é pira da nossa própria mente, sabe? E uma amiga minha, a Esther, ela falou assim, amiga, a transição, ela é um processo de se descobrir. Então, é normal você tá com um boy e, tipo, você não se sentir confortável, porque você tá se redescobrindo, você tá outro corpo, sabe? Ali, na hora H, você já não tá mais na performance que você era, você é outra performance. Então, a vida toda vai ser pra gente uma descoberta. Eu achei tão bonita ela falar isso, que eu acho que essa é a resposta. Uma descoberta, se reconecte, olhe pra você. Mas os amores? Eles aumentaram, diminuíram? Amores que matam. Então, amores tem bastante, minha filha. Se eu abro o guarda aqui, o celular lota. Só que eu não tenho coragem. Por quê? Primeiro que é perigoso, gente. Cuidado. Né? Ainda mais para meninas trans. Tome cuidado com quem vocês se relacionam. E eu sou uma pessoa que, se eu tô apaixonada por uma, eu não consigo me relacionar com outra. E aí eu sofro por 4. Vi Barbosa fiel. Eu sou fiel, só eles que não são a mim. Muito bem. Vi, fala um pouquinho então pra gente. Eu sei que você tá aí então trabalhando junto com o Bruno. Bruno é esse organizador maravilhoso aí de eventos, de paradas. Eu queria saber então um pouquinho sobre os seus trabalhos pra 2026. O que tem de novo? O que as pessoas vão poder conferir do seu trabalho? Primeiro, eu vou falar da minha carreira musical. Sim. Esse ano eu já começo a lançar minhas músicas. Vem aí. Por favor, quando você lançar, então, já tiver aí já bombando, volta pra cá, pra gente poder já fazer um outro conteúdo, isso falar mesmo. sobre o que você tá fazendo diferente. Vai, continua. Vamos sim. E também, ano passado, eu trouxe nas paradas Noites de Glória, né? Eu fazia cover do show Noites de Glória. Esse ano eu já trago um novo show com músicas que vocês nunca imaginaram eu cantar. Então, nós teremos Irmãs de... Nós teremos... Muito Urias. Então, são músicas que vocês não imaginavam que eu cantaria, que eu vou cantar. Então, eu tô vendo então que nas paradas de 2026, então, você já a agenda tá cheia. As irmãs se separaram, eu não. E em questão de política, nós estamos agora, né? A nossa parada acontece no 4º domingo de agosto, nós já temos a data, né? Já? Opa. Então, a gente já começa a trabalhar, já começa na ativa. E nesse contraponto, a gente também ajuda outras paradas, né? Porque a família Stronger tem essa... visibilidade de ajudar outras paradas, de estar ali na organização. E eu, em questão da educação, esse ano eu pretendo levar mais palestras para as escolas, em especial em escolas municipais. Por quê? Até então eu só tive acesso a escolas estaduais para ter essas palestras, por ser um público maior, às vezes a escola tem mais oportunidades. Só que qual a importância da gente trabalhar assuntos como violência, como o racismo para crianças pequenas, para quando elas chegarem na sua adolescência, elas não
terem aqueles pensamentos chucros, sabe? Já ter alguma vivência maior. Então, eu acho que esse é o meu maior projeto esse ano, trabalhar em escolas municipais. Gente, será que então de cantora vai ter uma grande política aí? Será? Também, a gente é tudo. Eu acho que nós estamos precisando, viu? Precisando Você não acha? de colocar mais pessoas ali para poder lutar sobre as causas pra gente, né? Mesmo, é muito legal. Mesmo. Bom, Gata, queria que você falasse então um pouquinho das suas redes sociais, pra quem quiser te acompanhar. Eu achei o máximo e eu quero estar continuando vendo você crescer muito, porque a gente precisa apoiar muito esses tipos de artistas. Por favor. Gente, o meu Instagram é ViBarbosa2004, vocês podem me seguir. O TikTok, VBanks, porque eu tenho esse nome artístico é VBanks, mas o Instagram tá ViBarbosa, que é pra gente mostrar a nossa dualidade ali, né? Tem cantora, mas tem política também, vamos com calma. Então podem me chamar, quer fazer um feat? Me chame, que eu já tô produzindo. DJs, produtores, que quiserem fazer uma parceria. Né, amiga? Acho que você tem que estar no meu clipe, hein? Batendo o cabelo. Super aceito, por favor, pode me chamar que eu tô lá Eu junto. preciso. Posso te mostrar a prévia? Vamos lá. Vou mostrar. Vai ter agora? Vai agora! Então, diretamente, então, aqui do programa Mundo G, com exclusividade, a música nova da nossa querida Vi Barbosa. Ó, gente, essa é a prévia. Como funciona a prévia? A prévia a gente pega uma base pra mandar pro produtor pra ele criar a base. Então isso daqui é só o babado. Manda ver, vamos lá. Vamos lá, ó. Ai, é bem gostosinha essa daqui, gente. Movimentada, tô com a mais braba. Andando pelo centro me sinto requisitada. E não quero mais nada do que ser amada e respeitada. É tão difícil se sentir priorizada. Ainda mais quando você é preta, somos trocados por nada. Por nada. Respeita a nossa cor, sente o poder. Pretos e pretas se amam, será lindo de ver. De ver. Nossa dor é pesada, não diminua a caminhada. Agora, hein, ó. Amiga, hoje a conta é minha. Vamos afogar as mágoas na caipirinha. Não apaga a dor, mas eu tiro o tédio. Já estou enxergando o nosso prédio. Chegando no rolê que é do bom. Só entra pretos e marrom, bom. A Lud já pediu Xandão. Preta, chique, elegante, reta com batom. Desce mais um drink, eu tô on. Começou a tocar afrosom. Não dá pra se segurar. Até a Bia começou a dançar. Nosso bonde para o camarote. Eles perguntam se temos dote. Eles não vão querer ver. O peso desse ouro vai te surpreender. Essa parte é mais gostosinha agora. Vai. E é grande que eles vão receber. Não é só dinheiro que temos pra oferecer. Saindo da boate, um pau pegar na minha mão. Me chamou pro carro, vai rolar pegação. Pele com pele, calor que incendeia. A boca canuda falando besteira. Pele com pele, calor que incendeia. Tá falando besteira. Me apaixonei de primeira. Espero que não seja brincadeira. É isso, gente, um Vi Barbosa. afro-som. Eu tava estudando essa música, eu pensei num vídeo assim, você na praia. Você não acha, amiga? Coisa Uma bem caipirinha. verão. Tem tudo a ver, viu? Vem que aí. delícia. Quando que já começa a lançar a música? Então, essa semana eu já vou levar pro produtor. Então, acho que daqui, vou falar pra fevereiro eu lanço, tá? Porque fevereiro também eu tenho uma agenda lá em São Vicente, eu vou cantar no Miss. Então, talvez já lance por lá. Ó, já conversa com o Júnior Vieira pra gravar já Não um é, clipe, ó, gente, na já? praia. Que Nossa, delícia. tudo, com o Imagina. carrinho assim, passando, bem dando tchau, bem... Que delícia. Vi,
Obrigada pela sua participação aqui no programa Mundo G. Obrigada, que delícia saber de você. Quero te ver crescendo muito, amiga. também, porque amiga. você vai ser exemplo para outras gerações. Parabéns pelo sucesso. Bruno, Obrigada. seu lindo. Obrigada por trazer ela. E assim, amiga, continua nesse trabalho, porque você tem muito a crescer. Fala muito bem, tem uma oratória muito bacana. Obrigada, e quem sabe, amor. de repente, aí você tá aí na política também. Não é? Nos representando, porque a gente precisa de muitas pessoas como Sim. Vi aí pra lutar também pela Obrigada, gente, meu né? amor. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Então, olha, acessem as redes sociais da Vi. Repete de novo, então, Vi pra gente poder Barbosa acompanhar. 2004. E muito bem. A gente fica então por aqui. Vamos continuar o nosso programa Mundo G. Sucesso pra você. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada Beijo pelo de luz, convite, viu? Isso aí. Vi Barbosa aqui no programa Amor. Mundo G. Agora vamos de pão de queijo. Babado. Eu tava esperando, né? Senão o batom ia. Isso aí, Vi Barbosa. O astral tá alto, só vem curtir. O programa Mundo G é feito pra você sorrir. Não esqueça, na dúvida, use Dona Xuca. Gente, eu queria agradecer também a Undesexy, né? A Undesexy que passou aí o comercialzinho, que vocês conferiram. A gente já tá separando a melhor cuequinha Pro Júlio usar. Ah, não, eu falei você, né? Ah, não. Tem que ser ele, não é, gente? A Por gente até favor. vai fazer uma sessão de foto, né, com a Chihais, que é aquela que não tem nem o fio dental. Ah, essa eu gosto. Mas eu acho que seria interessante do nosso querido Júnior Vieira usar, lógico que totalmente depiladinho, né, Júnior? Mas quem Porque disse que eu não Undersex gosto? é uma delícia de usar. Você tá excluindo quem é cabeludo. Não, gente, eu gosto Olha a dos cabeludos polêmica, também, viu? porque já Ó. tem gente em Belo Horizonte falando que você tá muito polêmica. Ah, é, eu tenho que moderar. Gente, bafão. Mano, como é poderoso um podcast, né? A gente tem que saber muito o que a gente fala. Sim. Porque, menino, isso dá uma repercussão muito grande, Ah, viu? pois é, você quase foi rechaçada Quase, lá em Belo Horizonte. quase eu apanhei, tive que fazer um vídeo explicativo explicando, né? 1 hora de vídeo que a bicha fez pra poder Meu explicar Deus, a gente, fala mas- dela do podcast. Pois é, verdade. Então- Mas olha, vamos então agradecer então. Aí daqui a pouco vem a associação das passivas cabeluda. Metendo a ripa na bicha aqui. Ai, gente, tá bom, gente. Vou voltar então. O Júnior vai fazer então pra vocês aí o desfile com a Undersex, cabeludo e depois ele raspado. Pronto. A cabeluda vai ser a bicha. Bom, então o programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já acabou? Já acabou, Tava né? tão gostoso, eu Não amei é? o programa Um de hoje. bate-papo maravilhoso com a Vi. A gente teve a sexóloga, a gente teve o bafão da semana, teve muitas coisas bacanas. Teve pão de queijo, teve Pão de cenário queijo, ai. novo, Não é? teve aí explicações do nosso início. Sim. Foi muito gostoso e espero que vocês aí de casa tenham gostado. Bom, vamos dar um tchauzinho pra aquela câmera e a gente se Beijo. vê no próximo programa. Tchau! Tchau! Vem pro Mundo G, é diversão garantida. Pode acreditar. Ai, Deus. Liga, conecta, vem É onde se tem esse jogar. careca? O Mundo G chegou pra te animar. Na telinha da TV ou do celular aumenta o som, que o programa Mundo G já começou. É diversão do começo ao fim.